Salve, salve, cultureiros! Estamos começando mais um podcast Cultura Milanesa. Agora aqui nessa edição em parceria com o Informativo, aqui com o Luiz Barros, meu amigo de mesa aqui, que vai conduzir junto comigo. Mande seu salve. Salve, salve, Rômulo. E hoje muito bem acompanhado, né, Rômulo? Muito bem acompanhado. Antes de abrir a câmera para revelar o nosso grande convidado Vinícius Natal de hoje, eu quero falar com vocês um recadinho muito sério, muito rápido. Não esquece aí de apertar curtir, comentar e compartilhar pra gente chegar mais longe com o nosso conteúdo. A gente tem o nosso apoio também, R$5 mantém essa estrutura funcionando. A gente tá aqui, ó, no Renderizando Studios, levando essa qualidade de áudio e vídeo pra você, e que você também pode buscar o Renderizando Studios aí no arroba deles para poder fazer teu orçamento, trazer teu podcast pra cá. Você quer dar aula, de repente, contabilidade, já teve de tudo aqui. Atrás das câmeras tem a Majota, Ademir Júnior também, que tá sem microfone hoje, mas tá aqui cuidando da gente hoje. E abrindo a nossa câmera, Vinícius Natal hoje presente com a gente aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É especial. Comece mandando seu salve ali pra sua câmera ali, pra galera que te assiste, que nos assiste aqui hoje. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Muito legal estar aqui, né? Inclusive, Ademir Júnior já estava convidando há um tempo, né, para vir participar aqui. A gente ficava assim, não, vamos, não vamos, não sei o quê. Quando eu cheguei aqui, ele quase fez uma festa, né? Falei assim, nossa, graças a Deus chegou. Que bom, Que bem bom, recebido. né? Não, mas assim, é muito legal o trabalho e falar de samba, né? Sempre bom. É sempre bom falar de samba, é verdade. E aí, aproveitando, né, já que a gente vai começar, antes de falar do samba, vamos falar do Vinícius Natal, o mini Vinícius Natal. A gente gosta de começar, principalmente quando é a primeira vinda no podcast, a gente gosta de pegar a retrospectiva e não te peço nada. Você pode contar parte da sua história, pode falar do futebol que você jogava, mesmo você não sendo um jogador de futebol hoje, mas se puder se lembrar, lembra do nome das ruas por onde você andou, dos bairros, das pessoas, que isso aí vale muito ouro. É isso, Quer da acrescentar avó, né? Que tudo começa com a avó, com o avô. Fica à vontade. Bom, eu nasci em 87, em Jacarepaguá, freguesia. Morava num condomínio próximo à Cidade de Deus, né? E minha infância foi uma infância, né, de um garoto suburbano, né? Ia jogar futebol, ia pra escola, tinha muitos amigos, né? Brincava muito na rua, né? Não tinha isso aqui, né? Então, era rua o tempo inteiro, era brincadeira. E o meu maior divertimento era ir pro samba, desde pequeno, né? Eu sempre costumo falar que a primeira vez que eu saí para ver o mundo foi pra escola de samba, foi pra Vila Isabel. Desde muito pequeno eu ia com a minha avó pra vila, e lá que eu descobri que eu fiz amigos, que eu comecei a tocar na bateria, que eu comecei a relacionar o conhecimento que eu tinha na escola formal com a escola de samba, né. Então, meu tio sempre gravava os vídeos na época naquela fita, né, aquela fita grande, e eu sempre passava o ano depois assistindo os desfiles antigos. Aí eu falava assim: "Pô, já vi isso na escola", né, começava a fazer essas relações e foi o que me formou, né. Então, enfim, desde pequeno eu estava nessa sociabilidade, nessa vivência mesmo e acho que eu tive uma infância muito boa, assim, não tenho do que reclamar não. Lembra dos pontos dessa época lá em freguesia? O que rolava de bom lá? Ah, sim, na frente da minha casa tinha pega de carro, se eu lembro disso. Eu andava muito ali pela Jeremário, né, depois abriu a Papizo ali perto da linha amarela. Pode é propaganda, né, não sei se é propaganda. Se a Ah, Papizo quiser mandar pizza, pode mandar pra mim. Tinha a pizzaria, né, que eu ia. Você vê, né, isso tem muito tempo. Foi a época que estava começando a expandir a linha amarela. Então a gente ia jogar, futebol, pique-bandeirinha na construção da linha amarela, porque era fechado, né, então era Caramba. fechado com manilha ali, a gente ficava jogando ali, né, com o pessoal dos outros condomínios, aí tinha briga entre os condomínios, né, tinha briga entre os grupos, né, que chamava de gangue, mas de gangue não tinha nada, era só brincadeira de criança mesmo. E que mais? Ia muito no centro da freguesia, né, depois inaugurou o Rio Shopping ali, eu ia muito ali. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu estava falando da questão da sua avó e do seu avô, né? A sua avó já era enredista ou era compositora, né? Se não me engano, da Vila, e seu avô do Salgueiro. Não, então, na verdade, a minha família, a história do samba, né, começa um pouco antes, porque quando a minha avó era casada com o meu avô era Império Serrano, e Hum. a minha avó, na época, ela frequentava Portela, né, porque morava em Oswaldo Cruz. Então, meu avô deixava ela na Portela, ia para o Império Serrano,
e depois se encontravam no final da noite para voltar para casa. O meu tio-avô, que é o meu tio Silvio, ele era do Salgueiro, depois entrou para velha guarda do Salgueiro. Então sempre teve essa vivência aí. Depois, a minha avó separa do meu avô quando foi morar em Jacarepaguá, e aí ela conhece um vizinho, é um compositor, né, já falecido também, chamado Davi da Vila, que leva ela para Vila Isabel. E aí, na década de 80, ela começa na vila e minha avó sempre escreveu, né? A minha família tem uma tradição de escrita assim mesmo. Sua avó, Dona Ivanise. Minha avó, Dona Ivanise. Então ela foi para Vila Isabel convidada, só que ela sempre escreveu e não mostrava, né? Porque na época era muito difícil. Primeiro que meu avô não deixava ela sair e compor, né, para fora. E era muito difícil você ver mulheres assim assumindo esse papel de compositoras, apesar de já ter Dona Ivone, Olha, né, Alice uhum. Brandão, mas era muito difícil você ver nas alas de compositores, que eram ambientes extremamente machistas, né? Eram alas fechadas, né? E só que a minha avó começou a secretariar as reuniões da ala e começou a entrar como compositora ali na década de 80. Então ela começou a viver, né, ali, naquele pós-separação dela ali. E depois que eu nasci, eu comecei a ir com ela, Então você nasceu e já foi direto pra vila. direto pra vila. Já nasceu indo. Já nasceu indo? E até, Luiz, uma questão curiosa aí. Você tem uma biografia, que foi um artigo que você escreveu pro Poeira na História. Então até recomendo a galera aí, Poeira na História, para assistir, que tem a biografia lá completinha, da Dona Ivanise. E também tem uma questão de formação em Direito também depois, não é isso? Não, no caso, ela, né? Ela, Assim, no caso, ela se formou em Direito já com 40 e poucos anos, né? Ah, legal. Porque a minha avó casou muito nova, com 22, 23 anos, aí teve filho, teve 3, 4 filhos, e depois ela tinha que cuidar, né, das crianças. Então foi trabalhar em banco, foi fazer as correrias, e aí depois que ela separa do meu avô, que ela começa a entrar na faculdade de Direito e se forma já com quase 50 anos. E aí que ela começa a Ah, que legal. advogar e tal, né? Então ela tem toda essa história. O pessoal conhece muito ela como a doutora Ivanísia, né? aí, que beleza. Da Vila Isabel. Então foi ali, trabalhou no banco, se formou em Direito, advogou, foi pro samba, tudo ao mesmo tempo. E Isso. você já nasceu já indo também seguindo os passos aí, né? Já nasci nessa trilha. Não tinha como fugir, assim, né? Porque eu acho que o que rola quando eu vou pro samba é uma identificação muito grande, assim, né? De família. Assim, o lugar que eu me encaixava no mundo, tem gente que, sei lá, se encaixa no grupo de luta, se encaixa no futebol, se encaixa num grupo musical. Eu me encaixava na escola de samba. Foi aí a vontade de fazer a faculdade de História? Por entender isso, por entender os enredos. Porque nessa época a Vila vinha de uma safra de enredos inteligentes. Nossa, maravilhosos. Foi nessa época que eu falei, nossa, isso aqui é interessante. Que momento saiu essa vontade de fazer história? Cara, então, eu fiz história pra fugir de matemática. Ponto. Foi literalmente Eu isso. também. Literalmente isso. Porque eu não sabia, assim, eu estudei escola pública, né? E depois eu fui para uma outra escola que era o ensino técnico em publicidade, então não tinha muito essa visão do que era vestibular, que era faculdade, né? Tinha a minha avó que era formada, mas não tinha ninguém mais na família que tinha curso universitário. Então, universidade não era nem algo debatido como uma possibilidade, né, na família, assim, era se formar e trabalhar, era uma coisa meio isso. Depois eu comecei a descobrir, através dos enredos, né, que o que eu via na escola, eu estava vendo na escola de samba. Eu comecei a perguntar assim, bom, quem é que estuda isso, né? É a história. Então talvez eu queira fazer história. História não tem matemática, então é pra lá mesmo que eu vou. E assim eu fiz, né? Fiz 3 anos de pré-vestibular, fiz pré-vestibular comunitário, trabalhando, aquela correria toda, e eu comecei a faculdade. Quando eu começo a faculdade, é um baque, porque é um outro mundo, né? São outros códigos ali. Eu fiz UF, né? Fiz em Niterói. Então, assim, você imagina eu, né, do subúrbio, que nem sabia o que era uma universidade, entro na universidade em 2007 com um mundo completamente diferente, com outras pessoas, e aí foi um baque do mundo ali. Eu falei assim, bom, Conheceu a Cantareira, aí já era. conhecer Cantareira. A Cantareira, aquela pizzazinha de pão por Vita ali, Isso aí. show de bola. Que me pegava na Cantareira que tinha um restaurante lá que tinha pudim de graça no almoço. Sério? E todo mundo que almoçava levava um pedaço de pudim. Mas eu comia no bandejão, não tinha dinheiro pra É. comer. E o que mais te impactou nesse universo universitário aí? Você falou que as pessoas eram diferentes, né? Mas fora isso, mais que te... Você falou, caraca, mano. Eu acho que cultural, né?
cultural, assim, porque primeiro que eu entrei em 2007, era a faculdade de História era uma faculdade extremamente elitista, né? É uma faculdade extremamente branca, você tinha pessoas, eram 45 que entravam na turma, né? Negros retintos na turma tinha uma pessoa só. E aí negros de pele clara e tal, tinham talvez mais três. Então, e era assim, eram os assuntos, eu vou fazer curso de piano, que não sei o quê, e eu ouvindo, Isso é carnaval. não, e eu da escola de samba, eu ouvindo meu Jorge Aragão, né, em outro universo, eu falei assim, caralho, o que eu tô fazendo aqui, mano? Falei palavrão. O que eu tô fazendo aqui, cara? E aí, assim, eu fiz um período na FRJ, inclusive, antes, que era mais próximo, né, morava em Cascadura, eu já morava em Cascadura nessa época, depois eu me mudei. E aí, depois, assim, eu falei assim, cara, eu tirei muita nota baixa. Era 4, era 5. Eu falei assim, cara, não é possível. Não é possível. Isso aqui não é pra mim. Aí eu tinha passado pra UF também, eu fui pra UF. Falei assim, vou tentar pra ver qual é. Se não for aqui, eu vou fazer outra coisa, vou desistir. Aí na UF eu comecei a entender um pouco mais como é que funcionava. É que é duras penas, mas foi, consegui me formar. Mas conseguiu ir, né? E aí a pesquisa, o seu primeiro pezinho na pesquisa começa também nesse período, no período acadêmico. Você se torna um grande pesquisador aí, que hoje mais de 80 artigos aí, livros, né? Tem muita coisa que tu escreveu, participou, apresentou. Tá com a biografia gigante já, você sabe. Não contei. Se você parar pra contar depois, você vai ver, tá gigante. Entre apresentações que você fez, entre artigos Você deu que você trabalho pra publicou. pesquisar. É. O trabalho que é, Você né? deu um trabalho pra Foi pesquisar. nesse período que começa isso. Cara, então, eu começo a minha vida de pesquisa, ela começa muito com essa necessidade mesmo de ganhar dinheiro. Eu vi que é algo que eu sabia fazer, que eu sabia escrever, as pessoas falavam, você escreve bem, então eu falei assim, então, talvez eu realmente saiba escrever, vou começar a escrever. E eu comecei a pesquisar muito por conta de uma bolsa que tinha de monitoria na faculdade, que era de teoria, e era R$ 400 na época. Eu falei assim, cara, esse é o dinheiro que eu preciso, que na época eu trabalhava no telemarketing do Detran, então era, assim, era faculdade de 8 a meio-dia, almoçava no bandejão, 2 horas de telemarketing, saía 8, pegava o trem, e era assim, minha vida era isso. Aí eu falei assim, cara, com esses R$ 400 eu consigo pagar passagem, como no bandejão, eu consigo dedicar à faculdade. Aí eu falei assim, pô, eu vou tentar essa bolsa de teoria. Aí eu consegui, passei, e aí que eu comecei a me atinar pra essa coisa assim de pesquisa, que eu falei assim, cara, posso ser pesquisador. E aí, mais uma vez, com uma questão da bolsa também, né? Acabou a faculdade, todo mundo ferrado, falou assim, cara, o que que você vai fazer? Vai dar aula em colégio e tal. Eu já tinha dado aula em alguns colégios, né, assim, fazendo estágio e tal. E aí eu vi que eu tinha a possibilidade de fazer mestrado com a bolsa de R$ 1.200. Pra quem tava com 400, 1.200 Exatamente. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer mestrado. Porque a minha história não é uma história assim, se encantou com o livro, leu Dom Quixote, né? Não, não é. Não tinha esse hábito de leitores lá em casa. A minha leitura, minha forma de se aproximar da leitura e da palavra, da literatura, foi a partir do samba, que eu vivia, que eu vivenciava, né? Foram as coisas que eu via a minha avó escrever, né? A gente debatia muito a letra dela, ela escrevia, ela me mostrava, falava assim, o que que você acha e tal. Minha troca foi muito isso. Então, quando eu entro no mestrado, eu falei assim, cara, eu consigo estudar e ganhar dinheiro. E aí foi que eu comecei a me entender como pesquisador. Tá, mas você já entrou no samba já escrevendo ou você foi pra outras áreas antes? Como é que aconteceu? Cara, então, no samba eu comecei na bateria, né? Eu começo na bateria da Vila Isabel com 14 anos. Não saio na escola mirim porque eu achava que era coisa de criança. Aí eu falei assim, eu com 8 anos eu só queria saber da bateria adulta. Eu falei assim, não, a mirim é coisa de criança, eu quero adulta. Mas obviamente não deixava eu tocar. Depois eu fiquei mais velho e eu comecei a entrar na bateria mesmo. Na época não tinha escolinha, né, como tem hoje. Na época assim, ó, eu lembro que o mestre Mug, né, minha avó chegou assim, Mug, meu neto e tal. Ele, não, conheço já. Aí pegou o tamborim, toca aí. Não tinha essa coisa de, tipo assim, vou te ensinar, não. É ir pra bateria, levar porrada, levar baquetada, levar esporro. Você, não é assim, toca assim, não sei o quê. E aí você aprende a tocar, né? Hoje você tem escolinha, você tem uma outra dinâmica. Mas eu entro na bateria, eu saio na bateria durante muito tempo, né? Inclusive, o mestre Macaco Branco, meu irmão, assim, a gente começou basicamente junto, né, nesse período. Ele seguiu a carreira da música, eu fui para outro lado do samba. E aí eu comecei a ver o mundo da escola de samba de dentro, né? Vivenciar meio que a juventude, a adolescência também no samba. Então eu comecei a sair em diversas baterias.
Para quem é ritmista sabe, né, que quando você começa a tocar numa escola, você aprende a tocar, aí vem a escola da intendente, do acesso, é bloco, todo mundo te convida. E você acaba indo, né? Depois saí em comissão de frente, comecei a desfilar em comissão de frente também, porque eu achava legal, né? Eu gostava muito de experimentar as coisas dentro da escola de samba, né? Eu cheguei a fazer o curso de mestre-sala, mesmo não dançando nada, porque eu queria saber como é que funcionava a dança, né? Porque eu tinha esse olhar, assim, de encantamento mesmo e de querer aprender. Então, eu começo a experienciar mesmo a vida dentro da escola de samba, né? Foi isso que me forma, assim, enquanto adulto. Tá, e que momento você parou pra botar a mão na massa e começou a trabalhar realmente com aquilo, com o samba? Você lembra esse momento? Cara, acho que em 2011 tem, assim, a gente começa a conhecer algumas pessoas, né, dentro do carnaval. E aí uma das pessoas que eu conheci foi o Eduardo Gonçalves, que é carnavalesco, eu não sei onde ele está exatamente hoje, mas acho que está na Intendente Magalhães. E o Eduardo Gonçalves junta uma galera, um grupo de pessoas para fazer uma escola que é a Mocidade Unida do Santa Marta, que estava no último grupo, estava no grupo E na época. Então era uma comissão que todo mundo fazia tudo, meio que entendendo o que que é fazer um carnaval do lado de dentro, né? Então eu estava meio que entendendo essa dinâmica. E aí, dentro dessa comissão, você tinha o Gabriel Haddad e o Leonardo Bora, que hoje a gente trabalha junto na Vila Isabel, né? Então a gente tem uma caminhada longa, assim, de trabalho e de amizade também, né? Porque a gente ficou muito, muito amigo e isso facilita bastante as coisas, né? No trabalho. Trabalhar com amigos é bom, né? Então foi Gera com eles uma... dois, foi com os meninos que você começou o carnaval. Isso no, na Intendente Magalhães? Na Intendente Magalhães, no último grupo. A gente fez Mocidade Unida de Santa Marta, né? Aí depois eu saio, vou fazer. Acho que ganhou, né? Vocês Ganhou, viram, já ganhou. 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 Aí depois eu saí, fui para fazer Vila Santa Teresa, fiz enredo pro Jacarezinho, União de Jacarepaguá, que a União de Jacarepaguá também é bastante importante, né? Porque a minha avó começa a fazer samba lá, eu começo a acompanhar ela, né? E eu começo a sair na bateria da União, e na União eu fiz muitos amigos, tem muitos amigos na União de Jacarepaguá. Então, assim como a Vila Isabel é importante, a União também é muito importante, né, nessa minha trajetória. Mas eu começo a me interessar pelo fazer carnaval, porque eu estava juntando essa questão da pesquisa, né, que eu tinha na faculdade com o cotidiano que eu já vivia, né? Não conseguia separar muito as coisas, né? Então, foi um processo muito que foi fluindo, né? Pelo que a gente entendeu, você é pra pesquisa física também, né? Porque até eu vou lá pro mestre-sala ali pra dançar também, até a pesquisa ali, o laboratório presencial, você também ia agregar, né? Essa parte da minha sala pode apagar, porque senão vão pedir pra eu dançar, não vai dar muito certo, não. Mas é interessante, você queria conhecer por dentro, no detalhe, cada processo, né? Sabe como começou isso? Assim, quando eu estava na faculdade ainda, teve um professor que ele passou uma resenha, né? Fazer uma resenha sobre um texto lá. E aí eu levei a minha experiência dentro da escola de samba, as coisas que eu via. E aí ele falou assim pra mim, olha, não é isso, porque autor tal disse isso, tal. Aí eu fiquei olhando assim, e falei assim, cara, como é que você tá falando isso, que isso é algo que eu vivo dentro da bateria? Isso é uma coisa que eu tô vivendo, que eu estou te trazendo uma experiência real. Mas eu precisava dar nota, né? Não falei nada. E isso me atentou para uma coisa que era essa diferença que tinha entre a realidade, o que era praticado e o que estava sendo produzido dentro da universidade. Como, por exemplo, né, as pessoas falavam lá, vai ter um samba maravilhoso aqui na faculdade e tal, depois, traz seu instrumento, né? Aí eu tava achando que ia ver o mesmo pagode da Vila Isabel. Não era um outro samba que eu falava assim, cara, pelo amor de Deus, É um sabor samba. é um sabor samba por cima. Pra mim não dá. Pra mim não. E aí eu comecei a meio que produzir esse espaço que eu enxergava, né, na vila, em outras escolas também, de tentar trazer essa experiência para dentro da universidade. Porque eu acho que esse que é um pouco da tônica, meio que do diferencial do trabalho que eu faço, sabe? E você começou, tanto no início, desenvolvendo enredos. É, foi. Eu não sei, porque mistura um pouco, né? Quando eu entro pro mestrado em 2011, eu entro pro Santa Marta, né? Então, as coisas elas vão se combinando, né? Vão se combinando. Mas tem uma trajetória, digamos assim, mais oficial, que seria dessa acadêmica, que começa nesse período de tentar entender cultura e memória dentro da escola de samba, mas eu também já estava pensando, pesquisando enredo, fazendo lá os enredos, pesquisando possibilidades, o que poderia ser, sabe? Então, Você chegou a fazer o Cupango, não chegou? sim, sim.
2019, né? O que acontece? Vamos lá. Tô falando muito. Não. Tá. Que isso, é isso aí que a gente quer. Então tá. Tô emendando uma coisa na outra. Vai que vai. Quando chega nesse período de 2013 e tal, eu conheço a Raquel Valença, que na época era presidente da Casa de Rui Barbosa. Aí é uma história muito engraçada, assim, porque a Raquel, ela era presidente, né, da Fundação Casa de Rui Barbosa, que era uma casa super elitista e tal. E aí eu concorri a uma bolsa lá, que era uma bolsa de pesquisa para teatro do século XIX, passei, e que o orientador me passou os trabalhos, eu fazia, mas eu saía do meu posto de trabalho para conversar com a Raquel, que era presidente, porque a Raquel era da velha guarda do Império Serrano. E ela, quando descobriu que eu era do samba, a gente ficava a tarde inteira batendo papo sobre Império Serrano, sobre questão de escola de samba. E aí o meu orientador falava assim, ele é muito desatento, ele vem aqui, mas ele não fica na sala. E eu tava na sala da presidente, e eu bolsista, né, conversando, e ela sempre me dava muita atenção, me dava muita trela, porque ela já entendia meu interesse pela pesquisa. Aí ela me convidou para conhecer um espaço que eu não conhecia, que era o então Centro Cultural Cartola, que é o atual Museu do Samba. Ela falou assim, eu tenho um trabalho lá, não muito dinheiro, mas eu acho que você vai gostar de fazer esse freela, né? E aí eu fui lá, conheci a Nilcemar Nogueira, que é nessa do cartório da Dona Zica, e eu fiquei trabalhando lá durante anos, na parte de pesquisa, entendendo o que é um centro de pesquisa e documentação no samba. Então eu comecei a pegar gosto, né? Entender que eu poderia fazer, que eu poderia trabalhar com pesquisa, né, profissionalmente, trabalhando no samba. E a partir disso, a Vila Isabel, que era onde eu saía na bateria, descobriram que eu trabalhava com pesquisa e samba, e aí assumiu a presidente Dona Beta em 2015, 2014 para 2015, teve uma eleição, e precisava de um diretor cultural. Aí ela chegou para mim, me chamou um dia e falou assim, Vinícius, eu já me conhecia também desde pequeno, não foi um pedido no caso, né? Vinícius, olha só, você vai ser o diretor cultural da Vila. Eu deixei para lá, porque eu achei que era coisa feita, falada assim na hora. E aí chegou ela ganhou, ela me chamou lá, no dia seguinte e falou assim, você é o diretor cultural da Vila, só tem você para ser, então é você, e seu trabalho tá aqui. Abriu uma sala lá, cheia de papel, de documento, tudo misturado, molhado. Falei assim, caramba, cara, o que eu vou fazer com isso? E aí eu comecei a montar um grupo lá, a gente começou a vasculhar os documentos, organizar. Então o meu trabalho começou meio que em paralelo com isso. Isso tudo para chegar, né, no seu ponto. Porque quando eu já trabalhava na Intendente Magalhães, no grupo de acesso, e aí eu não trabalhava só com pesquisa não, tá? Eu trabalhava diretor de compra, diretor de carnaval, harmonia, a gente fazia tudo. Porque não tinha essa coisa o pesquisador, não. O pesquisador, ele ia comprar, ele ia pro Saara, né? Ele empurrava carro e fazia tudo. Arquivologia também, pelo que a gente entendeu, né? Arquivologia. Pô, tava na situação de você tinha que primeiro gerar o arquivo para depois trabalhar no arquivo, né? Exatamente. Clássico, né? E aí, quando quando o Gabriel e o Léo foram chamados para Cubango, né, na época, eles me chamaram para trabalhar com eles, eu fui seguindo acesso. Teve o Enredo do Bispo do Rosário, que foi muito bacana. Lindíssimo. O primeiro que eu assino com eles é o Ibacubango, que foi de 19, a escola foi vice-campeã. E eles são chamados para Grande Rio, para fazer a Grande Rio. Aí, né, eu lembro até hoje, o Gabriel falou assim, amigo, você tá na Vila como diretor cultural, você precisa definir o que você vai querer. Você vai ficar na sua escola ou você vem trabalhar com a gente fazendo a parte da pesquisa? Aí eu falei assim, cara, com muita dor no coração, vou trabalhar na pesquisa da Grande Rio. Aí eu saio da Vila e vou para Grande Rio. E aí eu começo, né, esse trabalho, né, como profissionalmente, assim, né, como enredista, eu acho que nesse ano, mesmo que já tenha outras experiências prévias, era muito a coisa do improviso ali. E as pessoas têm muita dúvida em relação ao que é samba enredo, o que é um enredo, o que é um carnavalesco e qual é o papel ali do enredista na avenida. Qual é o seu papel lá? Você vai pra lá, você bate papo com os meninos, você diz que vai dar, não vai dar. Cara, então, o processo de carnaval, cada escola, cada profissional tem um ciclo, tem uma equipe diferente, isso vai variar muito. Mas, vias de regra, você tem. Acabou o carnaval, você tem que escolher qual enredo.
Então, eu tenho proposta, você tem proposta, o presidente tem proposta, os carnavalescos têm proposta, então a gente senta e vê qual é o melhor direcionamento para a escola, né, naquele momento. O papel do enredista é o papel, né, de sugerir temas e de ajudar no desenvolvimento desse tema junto dos carnavalescos, né? No caso, como funciona o nosso processo. A gente trabalha muito junto. Então, tem temas que eu vou sugerir, tem temas que o Gabriel e o Léo sugerem, tem temas externos que vem a gente vê se vale a pena ou não. E a gente, assim, toca o carnaval. E aí, posteriormente, a gente trabalha nessa junção de pesquisa e de construção da visualidade. Saber assim, ó, esse enredo, ele vai dar visual? Ele vai dar um bom samba? E a gente vai articulando isso coletivamente para construir um bom texto de sinopse, para acompanhar a feitura dos sambas de enredo, né? Porque tem os famosos tira-dúvidas que os compositores vão conversar com os carnavalescos e comigo, que a gente fala, olha, vai por esse caminho, não vai, vai por outros e tal. E meio que a gente trabalha junto nesse sentido. Agora, tem escola que o enredista, ele propõe o tema, ele diz assim, ó, o tema é esse, o desenvolvimento é esse, e o carnavalesco só vai desenhar. Tem escola que acontece isso. Tem escola que o carnavalesco vai sugerir todo o tema, vai desenhar o esqueleto, o enredista só vai defender, né? Ele vai dizer, ó, a ala é uma caneca, eu vou defender a caneca, ponto. Não vou influenciar na criação. Então, isso vai variar bastante, mas vias de regra, é isso, o papel do enredista é meio que tá junto do carnavalesco construindo essa narrativa. Então, é o que está escrito, como diz, vale o que está escrito, o que está escrito ali é o que o jurado vai ver. O papel do enredista é isso, é escrever o que o jurado vai ler, vai dar a nota e que vai ver na avenida. Sim, no caso, na Vila, eu faço o livro Abre Alas, né? Faço uma base e depois eu vou trocando com o Gabriel e com o Léo pra gente saber, ó, isso aqui tá ok, não, vamos mudar, vamos por esse caminho, a gente vai muito por isso. Mas, basicamente, o enredista, ele é o responsável por dar esse conceito, né, do enredo, o que é o enredo da escola. E aí cada escola vai variar. Tem escola que o enredista ele só vai fazer a sinopse. E aí, só para ver se eu entendi também, que eu também tô aprendendo, né? E o samba enredo, ele é o produto final desse casamento que a gente acabou de citar. Você falou as ordens aí. O samba enredo é o produto final. É o que foi gerado pelo enredo, com carnavalescos e com as reuniões lá para definir os temas e tal, né? Isso, o enredo, você escolhe a temática que vai ser falada, né? Eu vou falar, esse ano, por exemplo, o enredo da Vila Isabel é Torturado. Então, o enredo é Torturado. A partir disso, a gente vai gerar um texto que é uma sinopse, é um texto base, junto de uma explanação que a gente vai fazer oral com os compositores, né? Para a escola, para os compositores. E aí se constrói o samba enredo, que o samba enredo é a música, baseada na história, baseada no enredo, né? E aí, desse conjunto é que vai nascer fantasia, alegoria, né? A visualidade que vai ser apresentada. Eu tô doido para falar de Tortarado, Eu né? também. Mas você respondeu, Luiz? Conseguiu Sim, responder? sim, sim. Tem uma coisa que queira colocar antes de a gente mergulhar aí na. Não, já pode começar que eu tô louco pra saber também. Eu quero vários spoilers aqui agora. Eu tô aqui, ó. A gente vai ver em 2027 a adaptação do que já é um clássico da literatura, né? Embora a gente esteja falando dessa obra de 2020, 2021, a gente via lá o Itamar, por exemplo, defendendo, até no Roda Viva, uma das melhores Uhum. entrevistas que eu vi dele, assim, mais completas, defendendo essa obra ali. Ou seja, embora ela seja recente, já é um clássico, né? Como é que foi o seu primeiro contato com essa obra? Você que chegou a conversar Você com o tinha autor? lido? Você leu? Chegou um momento que você leu? Boa, boa. Porque assim, surgiu primeiro, o Léo, se não me engano, que leu o livro primeiro, indicou ao Gabriel. O Gabriel, quando começou a ler, opa, surgiu um interesse. E depois, você veio também na Safra, pegou o livro para ler também. Quantas vezes você já leu o livro? Só esse mês. Ó, eu não tinha lido, ele tava na fila para ler, não tinha lido ainda. E aí, quando acaba o carnaval, um pouco antes a gente começa a conversar. Falou assim, o que a gente vai fazer e tal, qual o caminho? A gente tava querendo muito falar sobre essa questão da terra, sobre a questão quilombola. Até porque vocês vieram, só por vocês vieram de um sambaço, né? De um samba enredo maravilhoso. E depois, né? E depois? E depois? Depois disso, desse boom que aconteceu. O Júnior estava presente lá na. Estava presente, né, Júnior? Na Pedra do Sal. Foi uma explosão. Aquilo foi. Você tava lá, Nossa, Jorge? foi jovem. Nosso amigo é jovem. Aquilo ali foi uma explosão. Foi um acontecimento. E eu falei, e depois disso? Depois do Heitor? Então, aí a gente começou a pensar, e aí o Léo e o Gabriel já tinham a vontade de fazer o Torturado. Eles falaram, olha,
Dá uma lida aqui, vê o que você acha. A gente tá, né, assim, não chegou a debater outras propostas. Tem muita coisa que tá na gaveta, né, que depende do momento, da escola. Mas beleza, vou ler. E aí eu passei, assim, foram 3 dias intensos lendo. E acabei o livro, falei assim, mas no meio do livro eu já sabia, não, é esse. Isso aqui dá um puto enredo. E aí o desafio era adaptar a obra, que é escrita de uma maneira, né, para um livro, para o formato de enredo. Porque o enredo carnavalesco, ele é uma forma de narrativa. Assim como a gente tem o cinema, tem a novela, né, o rádio, enfim, o enredo de uma escola de samba é uma forma de comunicação muito específica, construída no Brasil, no Rio de Janeiro, que se apresenta no carnaval. Então a gente não, né, a gente tinha essa consciência que a gente não podia apresentar um enredo da mesma forma que o livro, porque o livro ele tem 3 vozes, né? O livro é narrado pela Bibiana, pela Belonísia e pela Santa Rita Pescadeira. A temporalidade do livro ela vai e volta toda hora. Então, assim, como é que se apresenta isso numa narrativa de desfile para as pessoas entenderem? Não só para o jurado, mas também para o público. Então a gente começou a adaptar essa obra para o formato de desfile. E a gente viu que não, ó, isso aqui vai dar certo. A gente apresentou para a direção gostou, se super topou, e aí vamos embora mergulhar. Sabe? Como que como que conversa com a identidade da escola? Houve essa preocupação? Porque a Vila parece ser uma escola muito familiar, né, onde todo mundo se conhece, você conhece o Macaco Branco desde novo, você tem um grupo familiar e também um grupo grande da família do Martinho também presente, o próprio capitão está presente também, fica aí o convite para o capitão, fazer parte da nossa conversa. Como que funciona essa questão ali da vila? De trazer essa identidade de um livro para porque assim, querendo ou não, o enredo do ano passado, o samba do ano passado, tinha uma ligação forte ali com a vila. E como vocês fizeram essa adaptação para falar com a vila? Como foi pensado? Então, a Vila, ela tem assim, um histórico de enredos que fala sobre a questão agrária muito forte, né? Ela tem não só o Se Essa Terra Fosse Minha, década de 90, mas o próprio Festa no Arraiá está dialogando com a questão da terra, o próprio Miguel Arraes, que também em 2016 apresentou essa questão. Então, de alguma maneira, essa questão agrária sempre aparece em alguns enredos da Vila, essa questão da luta pela terra, luta por direitos sociais, isso está no imaginário. Mas eu acho que tem uma questão, do livro que eu acho que uma que vai tocar diretamente na escola, que é a própria história de formação do bairro de Vila Isabel. Quando a gente fala na formação do bairro, o que que a gente ouve sempre falar? O bairro foi projetado pelo Barão de Drummond a partir, né, de uma conexão com a Princesa Isabel. Só que pouca gente sabe que a própria formação do Morro dos Macacos, do Pau da Bandeira, é uma formação ali no aquele momento do pós-abolição, e o Morro dos Macacos e o Pau da Bandeira pode ser considerado um quilombo nesse sentido, de estar sendo pensado ali enquanto uma reunião de famílias negras nesse momento do pós-abolição, pensando cidadania, pensando luta, né, pela liberdade, luta por direitos sociais, etc. Então é uma história que pouca gente se atenta, mas é uma outra versão da história de Vila Isabel. Eu acho que esse é um ponto, assim, eh, bom pra gente pensar. E acho que o outro ponto é que o próprio Itamar fala pra gente, quando a gente encontra com ele, que é uma frase que o Léo sempre reforça, que o Torturado é uma história, que se passa na Chapada, mas pode ser pensada para qualquer família que luta pela terra, que luta por um direito de moradia, né, que luta por dignidade de viver. Então, quando a gente está falando dessa saga familiar, a gente está falando, na verdade, né, o enredo ele vai abordar o livro, vai centrar no livro, com os personagens do livro, mas a gente está falando também numa metáfora de pensar todas as famílias e todas as pessoas que lutam para ter o direito básico de sobrevivência. Até isso que eu ia perguntar também, essa questão do contato com o autor, né? Então você falou que vocês tiveram conversas aí para definir, como é que foi essa aproximação com ele, porque até mesmo a obra literária dele, ela é disruptiva, né. Por exemplo, você tem a Bibiana e a Belonísia, elas como protagonistas nos 2 primeiros atos ali, e aí no terceiro, por exemplo, a Santa Rita ela vira a protagonista com as outras como personagens. Então até essa virada que ele dá no livro de narrativa, é uma virada muito incrível, assim, muito interessante de se ver, né. E ele já é disruptivo na literatura. Ele conversou com você, como é que foi para trazer ele para o carnaval para conseguir fazer
ele deu sugestões, por exemplo, não, pode ir por aí, ou você, não, posso vir por aqui, isso combina com a obra. Como é que foi essa conversa? Então, Torturado já era um livro que estava meio que circulando na fofoca de corredor das escolas, que tipo, ó, pode ser enredo da escola tal, pode ser enredo da escola tal. Aí a gente falou, não, vamos correr para conversar com ele logo para, né, vamos saber. Aí a gente marcou uma conversa com ele e ele foi muito assim, muito gentil, muito direto em falar, olha, Torturado já foi adaptado para o teatro, está sendo pensado para televisão. Agora, nessa narrativa para o enredo, vocês podem ter a liberdade de trabalhar da forma que vocês quiserem. Então, ele deu muita liberdade para a gente fazer essa adaptação. Lógico, a gente sempre consultando ele o tempo todo, né, para saber se aquilo realmente fazia sentido para a obra. Então, ele foi muito aberto, assim, nesse sentido de deixar a gente à vontade para fazer, para contar a história da forma que a gente entendia melhor. E aí, quando a gente apresentou para ele, né, que a Santa Rita narra a nossa história, ele falou assim: Nossa, perfeito, né? Eu acho que eu também faria dessa forma, assim. Porque a Santa Rita, ela é aquele personagem que ela que vai narrar o enredo da vila, porque ela é uma encantada que ela vê tudo acontecer, né? Ela vê desde a época do momento que vai chegar as pessoas para o ciclo de mineração, depois vê o ciclo de mineração cair e vê a agricultura chegando, a agricultura familiar, né? Depois vê a questão dos terreiros de Jaré e vê a questão da luta pela terra e os filhos, né, da Bibiana e os sobrinhos da Belonise ali ainda lutando pela terra enquanto quilombolas. Então, essa entidade, né, não vou dar o spoiler nem do livro nem do Que enredo, bom, que eu já tô lendo, por favor. mas essa entidade, ela tá perpassando tudo, ela vê tudo, né? A entidade, ela precede o próprio tempo. A nossa sinopse no início, ela fala, atravessei o tempo. Então, é a entidade que viu o passado, vê a história acontecer e vai continuar enxergando no futuro. Pô, eu queria ir para esse lado também, mas aí você vai falando, você vai abrindo caixinhas, né? Uhum. Por exemplo, você falou da sinopse. A sinopse também é um outro momento naquela pergunta que você faz, Luiz, da questão de onde é que é um samba, onde é que é um samba enredo, que é a leitura de sinopses, né? Ela entra em algum período ali onde você está debatendo pós-tema, né? Sim, a gente faz uma pesquisa inicial, assim, bate o martelo sobre o tema, né? O tema é tal, o tema é torturado, beleza. Agora a gente vai se debruçar na pesquisa para construir a narrativa da sinopse. E a sinopse, a gente encara muito a sinopse como um texto provocador que já tem indícios do que o desfile vai apresentar, mas não é um texto definitivo. Ele é um texto que vai provocar o compositor a fazer uma música, a fazer o samba. Por isso que ele é um texto poético, ele é um texto que ele tem certas palavras que vai provocar o compositor a pensar saídas melódicas e saídas, né, de poesia para letra. Tanto que a sinopse ela pode ser alterada até o dia da entrega do livro Abre Alas para defesa. Muitas vezes o compositor ele pode trazer coisas novas para a gente nos sambas que a gente pode falar assim, opa, a gente pensou em fazer o desfile assim, vamos terminar dessa forma. E a gente altera a sinopse que vai para o jurado. Quer ver um exemplo? Quando a gente estava na Grande Rio, em 2020, o enredo era sobre o Joãozinho da Gomeia, né, um pai de santo muito famoso em Caxias. E aí, foi um carnaval incrível, a gente ficou em segundo Lindíssimo. lugar. Lindíssimo. Empatou, né, na verdade, a gente Lindíssimo, lindíssimo. perdeu. Júlio tá rindo, né? O que eu vejo, Jota? Vou só deixar minha nota. Pra mim, o carnaval mais bonito da Grande Rio foi esse. Foi lindíssimo. Ponto, falei. Aí o resto deixo com vocês no comentário. E aí, a gente, no desenvolvimento do enredo, o enredo ele terminava na passagem, né, do Joãozinho da Gomeia e ponto. Quando os compositores vão fazer o samba, eles trazem uma frase final que é eu respeito seu amém, você respeita o meu axé. Ai, nossa, que lindíssimo. Porque essa questão era pertinente para Caxias, porque Caxias é um dos lugares onde você tem o maior número de terreiros que são atacados no estado. Então, isso para a comunidade, para o público local, era importante, isso veio para o samba. O que a gente fez? Em vez de a gente falar, não, tá errado, tira, a gente pegou, trouxe isso para o desenvolvimento do desfile e traz essa mensagem na comissão de frente e termina meio que fazendo esse manifesto, essa defesa das religiões de matriz africana. Então, muitas vezes, o enredo como essa narrativa viva, ele é pego pelo compositor e ele é transformado, novos elementos aparecem.
Então a gente tem que estar sempre muito aberto para entender essas. Eu tô numa escola de samba, uma escola é uma aula, né? Que a Nossa. gente, nossa, que Não, e lindíssimo. você vê o lance da sinopse, ela aparece lá em algum momento no início e depois ela pode aparecer até o final na entrega ao jurado, porque modificou pelo processo criativo da escola, né? Exatamente. Olha que E loucura que isso. bacana é a sensibilidade dos carnavalescos, né? De ver, sabe? De ler, de entender isso, sabe? De estar sensível a uma palavra. Já aconteceu assim na hora também de vocês mudarem, ter mudanças drásticas na hora de. Não, vamos mudar isso. E vocês iam para uma linha, o enredo, e quando chegou o samba, você falou, vamos mais pra cá e passaram por uma outra linha. Não, essa mudança drástica não aconteceu. Até porque o carnaval ele tem o tempo, né, de acontecer, Uhum. tem um ano. Porque se tivesse mais tempo, talvez aconteceria. E esse ano o carnaval é em fevereiro, né? Esse ano o É carnaval é iníciozinho de início de fevereiro. fevereiro. É. Então você já deve estar já pra capar lá já na. Já. Barracão já tá pegando fogo, já os protótipos já estão caminhando o carnaval não para, Não né? para. Não para. A gente termina o carnaval já pensando no outro. E termina, você fala uma coisa interessante, ele termina para alguns, na verdade, para você, ele começa após o carnaval o que começa todo o trabalho, toda a movimentação. Eu gostei muito também de uma entrevista, não sei se foi uma entrevista, mas papo, você falando também sobre essa questão do respeito, né? Do respeito que vocês têm aos componentes da Vila Isabel, o respeito à quadra, respeito aos mais velhos. A gente está falando de escola, né? Escola de samba justamente é isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa questão dos respeitos, de entender essa velha guarda da Vila Isabel, a importância dessa velha guarda, a importância de você ter um enredo que converse com a escola, como o caso que você acabou de falar. Para a Vila Isabel, por exemplo, você não pode falar sobre Danoninho. Não daria pra falar sobre um enredo assim, porque o próprio povo da vila não permitiria, né? Mano, não é nem poder andar na 28, o pessoal vem me cobrar. Não dá. Não, mas eu acho que assim, acho que é uma questão importante, que é um respeito não só pela vila que é a minha escola, mas acho que por qualquer escola de samba que você trabalha, né? Eu sempre costumo falar isso. Hoje eu atuo como profissional do carnaval e com muito orgulho que eu sou um historiador, um pesquisador do carnaval da escola de samba. Mas eu sou sambista, eu sou criado dentro de uma escola de samba, então eu jamais poderia fazer algo diferente do que eu aprendi na minha infância, que é respeitar os mais velhos, que é você ter respeito ao seu pavilhão, que é você ter respeito ao torcedor, que é você entender o que significa uma bateria, o que aquela pessoa naquela comunidade representa há muito tempo. Então acho que mesmo assim, quando eu tô na Vila Isabel, mas o período que eu trabalhei na Grande Rio, o período que eu trabalhei em outras escolas do grupo de acesso, quando eu trabalhei em São Paulo, na Tucuruvi, por exemplo, o respeito à instituição, à escola de samba é o mesmo, não pode ser diferente. Porque não há nada que esteja acima do pavilhão e do que representa uma escola de samba para o Brasil. Eu acho que quando a gente entende isso, a gente consegue entender muita coisa do que representa o que a gente faz, sabe? Então, eu acho que quando você está pensando num enredo, eu acho que você está pensando em uma mensagem que a escola vai abraçar durante o ano inteiro, e aquilo não vai impactar só o jurado, vai impactar famílias, vai impactar pessoas que torcem, pessoas que vivem anualmente a escola, que estão em todos os eventos, então é uma responsabilidade muito grande. E tem um livro que é ótimo da Viviane Costa, que eu estudo, que ela fala que é Traficantes Evangélicos, e ela fala sobre essa questão do crescimento das igrejas evangélicas dentro das comunidades. E a gente está falando de uma bateria que, da sua grande massa, vem da comunidade. Isso acaba meio que afetando também o desenvolver ali da bateria. Você acha que acaba afetando, chegando na bateria, na quantidade de ritmistas, Eu acho que na escolha até mesmo de um samba? Eu acho que afeta a escola inteira, né? A escola inteira. Eu lembro que no ano do Carnaval do Exu, da Grande Rio, tinha alguns aderecistas que trabalhavam com a gente que eram evangélicos. E sempre foram evangélicos, nunca teve problema, né, em relação a isso. Só que quando foi o carnaval para falar sobre Exu, muitas equipes saíram. Não fizeram o carnaval, Caramba. porque era um enredo sobre Exu. Então isso acontece bastante, assim, né? Isso acontece muito. E em outras áreas também. As escolas de samba perderam muitas baianas, por exemplo, que entraram para a igreja. Perderam muitos componentes de bateria que entraram para a igreja também. Então, eu acho que é uma questão importante para se debater dentro do samba, né?
Mas quando você pensa no enredo, você já pensa nisso ou não? Você pensa no algo naquilo, ou você fala, putz, isso aí vai. Aí mesmo, metade da baiana, nas metades da baiana não vão querer desfilar. Pensa nisso ou não? Acontece de forma natural. Você vê, por exemplo, igual essa linha que vocês escolheram agora pro samba. Vocês pensaram nisso ou não? Foi natural? Eu acho que todo o enredo ele tem que ser lido para a escola que ele está sendo feito, né? E para um momento político, um momento social que a gente vive. Tem enredos que eu acho maravilhosos que eu queria fazer que estão na gaveta, mas que a gente tem noção que não pode fazer porque ia acontecer isso. Muitas vezes as pessoas não iam querer desfilar. Pode gerar uma polêmica muito grande. Pode a imprensa não entender. Então, assim, o enredo, ele não é pensado assim, uma vontade só minha, que eu quero e vou impor para a escola. Não, tem todo um debate, um estudo, para a gente saber se esse enredo é pertinente para essa escola, para esse momento, com tais questões, com tais abordagens. Então é muito sensível você escolher isso, né? Um exemplo claro do Exu, é interessante que minha mãe é cristã evangélica. Quando a escola terminou de passar, minha mãe falava assim: Nossa, eu não sabia o que era o Exu. Aí, é isso aí. Isso você vê como que é importante ter carnavalesco, enredista, que pensam e explicam aquilo de uma outra forma, que a pessoa tem uma outra visão. A minha mãe falou: Eu não sabia que isso era Exu, o que era o Exu. Eu fui aprender ali. Minha mãe aprendeu ali, assistindo um desfile do carnaval. Até porque ali, nesse sentido, foi importante fazer um resgate dos conceitos de Exu pré-colonização. Sim. E se você tivesse, de repente, embarreirado por alguma questão, né, como você falou, de religião muito forte, você não ia conseguir resgatar esse sentido que as pessoas queriam do Exu religião, do Exu crença das pessoas pré-colonização, porque pós-colonização a gente já sabe o que foi tentado fazer com a imagem, né, da entidade. Então, teve isso também. Essa pergunta foi excelente, porque você colocou aqui na mesa uma questão muito importante. A gente fez um... Obrigado pela pergunta, muito Não, obrigado. essa pergunta é excelente mesmo. Excelente. Pô, muito obrigado, obrigado. A gente até falou disso em alguns vídeos do Cultura, sobre essa questão até com entidades indígenas, Tupã e tal, sobre como você tem a abrangência católica da época muito forte e como algumas das entidades foram para um lado, foram para o outro, e por folclore a gente fala numa direção. Mas aqui a gente está falando do carnaval também em outra direção. Muito, muito, muito bom. E como. Eu sempre tive pensando, como que um livro vira enredo de. Eu sempre pensei, como que um livro vira enredo? Esses caras são um gênio. Você é um gênio, sabia, cara? Não, Você é muito inteligente, parabéns. eu acho que assim, eu acho que quando você pensa essa adaptação do livro, você está pensando numa história. Numa história que merece ser contada, que pode ser contada, que pode se traduzir em visualidade. Eu acho que tudo isso é pensado, assim. E acho que, assim, nem todo livro dá um enredo bom, né? Mas são aquelas questões que a gente vai avaliando, É um assim. olhar, né? Vocês têm um olhar diferente. Vocês têm um olhar diferente. Eu acho que é isso. Acho que é isso, assim. A gente acaba treinando um olhar para saber que enredos que seriam bacanas, o que geraria uma visualidade boa, um samba bom, e o que não gera. E esse ano parece que é o ano dos livros, né? Porque nós temos a Nick com a São Clemente, também foi baseado em um livro. Nós temos Cabeça de Santo, da Cabeça Vila de Isabel, Santo. com o Lucas. Nós também temos outros, né? Temos outros livros também Eu não outras, lembro. Que eu outras lembro, escolas que eu lembro tem esse que você falou. É. Vou atrás disso aí, pra gente falar disso. Uma pergunta que eu ia te fazer até sobre isso também. Você tem a figura do Jaré também, muito forte. E aí você tem, por exemplo, no livro, aí voltando pro Tortarado, a gente vai tentar evitar spoilers, né? Então eu vou acabar metade do meu roteiro aqui. Quando você tem a figura do Jaré, que é muito ligado à Chapada Diamantina, né? Até o Itamar, ele fala isso, que ele não tinha tido contato com o Jaré, ele não conhecia, mesmo sendo da Bahia, e aí ele conheceu quando ele foi pra Chapada Diamantina, ou seja, aí ele teve contato com essa religião. E aí achou ela incrível para a obra, né? Por toda a misticidade que a literatura pode trazer e toda a magia que pode trazer para dentro da obra e que ele fez, né? De forma muito, muito incrível. Como é que você traz isso pra gente aqui, pro carnaval? Como é que você vai trazer isso? Porque ali você está falando do Jaré, Chapada Diamantina, né? Como é que isso vai vir pra vila? Eu acho que a gente fez uma viagem de 10 dias, né? Uma viagem inicial. Foi muito importante, assim, para pensar um enredo, para pensar o desenvolvimento dele. Porque o Jaré ele é um pedaço, né, do livro. E quando a gente percebe como que o Jaré ele costura a vida da Chapada, né, da cidade de Lençóis, dos quilombos lá de Iuna, Remanso, que são quilombos bem fortalecidos lá na região, a gente percebe que o Jaré merece, né, o Jaré pode ser uma porta de entrada para falar
sobre a história que a gente está abordando. Então, o Jari, ele é uma religião que só tem lá na Chapada Diamantina, você não tem em nenhum outro lugar. Então isso é sensacional, assim. E quando a gente decide abordar o Jari, a gente faz isso com muito cuidado. A gente vai em alguns terreiros de Jari, a gente foi no Palácio de Ogum, foi conversar com Dona Maninha, conversou com outras, né, pessoas, lideranças locais, para tentar entender um pouco, e acho que talvez a gente não consiga nunca entender 100%, né, porque eu acho que só quem pratica talvez tenha essa dimensão, mas buscando uma forma muito respeitosa, né, de tratar dessa religião e dessa cultura que é importante para muitas pessoas ali na Chapada. Então acho que tem algumas singularidades que as pessoas vão ver no desfile, vão ver na avenida, que vão falar assim: "Ah, isso é Umbanda. Ah, isso é Candomblé". Não, não é. Hum. Não é, e aí acho que tá uma questão importante, não é porque, a gente tá falando de Ogum, por exemplo, né, que é um orixá que você tá sendo cantado no candomblé, na umbanda e no jaré, que tudo é a mesma coisa. Cada um tem a sua especificidade e sua particularidade, que é aquela mesma coisa que a gente debate quando saem os enredos, né. Ah, tem, sei lá, 10 enredos afro, como se África fosse uma coisa só, Como se a África fosse um país. fosse um país. É. Né, e quando na verdade, eu vi muito isso ano passado, né, quando tinha enredos que nem na África passava. Era um enredo falando de pessoas e de culturas negras, então, as pessoas botam tudo numa caixinha só e vai, né. Então, quando a gente vai tratar o Jari, por exemplo, a gente trata com particularizando, entendendo o que que aquilo representa para a cultura, né, local e para o livro também. Pô, é isso que eu tava. Essa cereja do bolo que eu tava buscando. Então, de certa forma, também é uma apresentação para nós, os cariocas, ao Jaré. Sim, A gente vai conhecer através dos olhos da vila também o Jari, que era inacessível até para o Itamar, porque ele não era de lá, e é muito restrita, como você falou, e a gente vai poder ser apresentado a isso. O que mais que você acha que esse casamento pode trazer nesse sentido, assim? Porque você teve que mergulhar lá, né? E eu tô sim. tentado te perguntar o que que você viu lá, porque eu não manjo nada de Jari, assim. Você conhece alguma coisa? Nada. Eu sou muito curioso para saber, assim. E, assim, o Jari tem alguns, se vocês entrarem em alguns sites, tem sites específicos de cantigas de Jari, né? O Jari, ele gira muito em torno da figura do curador, né? Você não tem você tem a figura dos sacerdotes e tal, mas gira muito em torno da ideia de cura, né? Então, o Jari, ele está muito associado a curar pessoas, a curar enfermidades, a curar a ideia de loucura é muito forte ali na região, porque a ideia de você enlouquecer a partir da busca pelo diamante, né, da busca pelas pedras, isso está presente no livro, é muito presente na realidade da Chapada, nas histórias que as pessoas contam. E uma das formas de se curar dessa loucura da febre de diamante, de enriquecer, é você encontrar um curador de jaré. Quando você encontra o curador, ele vai te passar banho, vai te passar algumas coisas e você vai ficar curado. Então, tem muitas coisas que são muito particulares, né. Outra coisa, por exemplo, nenhuma das cantigas de jaré são cantadas aqui no Rio Interessantíssimo. e outros locais. Quando você pega uma cantiga de jaré, é totalmente diferente. Tem Ogum, tem Santa Bárbara, tem Ançã, mas não é cantado no terreiro de umbanda aqui. Então enfim, completamente diferente. Você vai ver que tem alguma coisa diferente. E você acha que isso vai impactar, por exemplo, a sonoridade do carnaval que a gente vai ver lá? Com certeza, com certeza. Você vai ouvir assim, você que, pô, conhece todos. Macaco branco, cuco. O Mestre Macaco Branco já tá antenado, acho que o carro de som também. A gente debate muito, porque acho que esse é uma das coisas do enredo, assim, que eu gosto muito de também trabalhar, né. Porque tanto eu quanto o Gabriel também é uma coisa que a gente não falou, a gente também é compositor, né, a gente fez samba já, eu já ganhei samba na Vizinha Faladeira, o Gabriel concorreu na Cubango, na Imperatriz. Então quando a gente entende que esse enredo ele se desdobra também na musicalidade, é quando a gente chega para o Macaco e fala assim: "Macaco, vamos conversar aqui? Ó, eu acho que musicalmente tem isso aqui que é interessante pra você, vai atrás disso", e ele E ele é aberto a isso, a ouvir essas dicas. muito, é um músico incrível, assim, um Incrível. músico incrível. Então ele também já vai trocar, entendeu? Então tem essa relação que pode não parecer enredo, mas é enredo. Porque o enredo ele comunica pelo texto, que vai gerar o samba, pela visualidade, que vai gerar em fantasia e alegoria. O enredo se comunica também com a corporalidade, né? Porque uma coreografia que está sendo feita numa ala coreografada, ou numa mão que o passista coloca, que o pé está colocando, ele está falando sobre o enredo.
também, né? Então o enredo ele vai reverberando, né? A gente vê o enredo na camisa que a gente veste. A gente não se Sim, atenta a isso. sim, verdade. A camisa que a gente bota lá pra ir no lá pro desfile, aquela camisa do ano, aquilo tá estampado o cartaz do enredo, né? Aquilo também é enredo. Então o enredo ele vai passando por todas essas dimensões da escola até o desfile. E quem que pensa isso? Quem que pensa nessa tradução, assim, para os detalhes visuais que a gente tem lá? Por exemplo, as fantasias e tal. Quem que traduz isso? Tudo tem significado, né? Então esse enredo, ele se desdobra na escola e ele vai ganhando vida própria. Você tem, por exemplo, a própria equipe de marketing, né, não sei, o designer da escola, ele vai pegar aquele enredo, né, o que as pessoas chamam de logo do enredo, mas é um cartaz, né? Vai pegar o cartaz do enredo, vai desdobrar aquilo, vai fazer uma camisa, vai fazer um boné, vai fazer né, alguma coisa para ser usada. Isso também é enredo, isso está se desdobrando. Quando, sei lá, a gente tem um enredo, sei lá, por exemplo, vou usar aqui isso do Heitor, né? O enredo sobre o Heitor dos Prazeres. Aí o casal de Messalha Porta-Bandeira resolve vir de Pierrot apaixonado pra final do samba. Isso é um enredo se desdobrando. E a gente não tem controle sobre o enredo que ganha vida própria na escola. Entendi. E acho que o enredo, na minha visão, ele se torna bem sucedido para a escola quando isso acontece. Quando a escola se apropria do enredo, a coisa anda sozinha. Qual é o maior erro que as pessoas cometem a falar sobre o enredo pra você? E tem muitos. Assim, eu sou meio chato porque eu dou muito valor à produção que a gente faz, né, do enredo. Que é uma produção muito densa de pesquisa, e que não só por conta do meu trabalho, mas por conta de muitos trabalhos anteriores de enredos magníficos que tem que a gente aprende muito, né? Essa função de enredista, por exemplo, não é uma função nova. Desde a década de 60 e 70 você já tem gente pensando isso. Dr. Irã Araújo, que foi diretor cultural da Aliesa há muito tempo, fez enredos para Imperatriz e para Portela. Candeia já propôs enredos para Portela. Enfim, Ney Lopes já propôs enredos para Vila Isabel. O próprio Gustavo Melo, que é o atual enredista da Viradouro, ele faz enredos desde a década de 2000. 99 foi o primeiro enredo que ele assina no Salgueiro, que ele pesquisa, com o Mauro Quintais. Então isso não é novo, né? Mas ganha o destaque agora. E aí eu acho que um dos principais erros, coisas que me incomodam, é opor a ideia de um enredo com conteúdo que as pessoas usam, né? Um enredo cultural, um enredo denso, como algo não divertido, como algo que fosse uma outra coisa, né? As pessoas usam muito esse termo, um enredo farofa, né? Um enredo é animadinho e tal, não é um enredo chato, não é um enredo acadêmico. Como se as duas coisas não pudessem estar juntas, né? Como se o espaço da diversão não fosse de reflexão também. Eu acho que pra mim isso é o que mais me incomoda. Acho que as 2 coisas elas estão juntas, né, quando você tá, cantando um enredo que ele gera reflexão, ao mesmo tempo ele te gera uma alegria de sambar e de cantar, eu acho que pra mim é um mundo que eu gosto, né, a praia que eu curto. É enredo farofa que chama? Enredo farofa, que são enredos mais, que as pessoas chamam de descompromissados, assim, que Meu caju, meu cajueiro. são coisas que cantam, assim, cotidiano, cantam mensagens mais assim, não aleatórias, mas descompromissadas, assim. Que eu acho maravilhoso, mas acho que o carnaval tem espaço pra tudo, você pode fazer tudo. E uma coisa que eu me preocupo também, e aí como historiador, né, são as incongruências que se encontram em muitas pesquisas que são feitas, eh, de forma rasa. Como o exemplo que eu falei da África, né, de muitas vezes você encontrar em alguns enredos, encontrar cultura banto misturado com cultura iorubá e como se fosse uma coisa só. Não foi separado ali para entendimento. Porque são particularidades de locais e de etnias, de grupos linguísticos africanos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí acho que quando falta uma pesquisa mais apurada, é uma mensagem que vai para o mundo todo, né. É aquela história, uma mentira reproduzida 1000 vezes vira verdade. E qual que tu pegou que tava errando assim, sacanagem? Cara, eu vou te botar nessa situação, né? Mas eu entendi o que você quer dizer. E pra você, o que que não pode faltar em um grande enredo, sabe? O que que não pode faltar? Eu acho que é conexão com o público e com a escola, eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso pode ser pensado de diferentes formas. Pode ser pensado de várias formas. E existe um segredo, assim, dos grandes enredos? Você acha que existe um segredo, uma coisa ali, Não, não tem. É porque, assim, quando
vocês falaram da onça, você tava na onça? Hum, Eu fiquei muito pensando, nossa, porque foi um trabalho muito, deve ter sido um trabalho muito denso, um enredo como esse, uma pesquisa como essa. Existe, você olha e fala assim, cara, já aconteceu, você tá em um lugar, você fala assim, cara, isso aqui dá um super enredo, mas para esse momento agora político que a gente vive, não dá para fazer, futuramente, quem sabe. tem vários. Tem vários. Eu tenho um arquivinho lá, minha gaveta, que tá cheio de propostas, assim, de livros, coisas que eu já li, de ideias, de coisas prontas, coisas inacabadas, e que estão lá esperando, entendeu? Sempre quando começa o carnaval, eu dou uma passada de olho lá, pessoal, isso aqui pode ser legal, isso aqui vamos esperar mais um pouco. Pô, cuidado com os textos engavetados, né? Você sabe, né? Perigo pra quem escreve é o texto engavetado. É, A pois é. estatística mais triste do escritor é essa. São os Nada, textos que ele não tira da gaveta. você viu aquela matéria falando do Djavan falando que quando ele escreveu o Oceano estava guardado um tempão. Depois que a filha dele, por acaso, pai, o que é isso aqui? Aí ele falou, era o Oceano. Depois ele terminou. Anos depois que Porque ele ele- terminou. Ele falou, Djavan falou, ele Ah, tem que mais bom. de 10 mil músicas compostas ali, pedacinhos guardado e não falei, gente, Mas que pelo bom amor que de ele terminou, né? Que bom que ele terminou. Porque você viu que acharam uma obra inédita de Machado de Assis em gaveta. Então rola essas coisas. A gaveta fica, não revela a localização da gaveta, então pelo menos deixa revelado Por pra favor. alguém. Não, você pode Mas fazer, deixa lá em Tá no casa. meu drive. Não, vou deixa lá em imprimir. casa. Eu tenho tempo, eu leio pra você. Pô, eu vou te falar, fiquei muito curioso com essa provocação aí, porque sabia que temas seriam esses que não é a hora ainda, Ah, que... vai chegar. Uma hora chega, uma hora chega. Aí você fala pra gente, ó, chegou, esse era aquele lá. Esse era aquele lá. Era é. aquele lá. E tem temas assim que estão no ar, né? Que se eu não for fazer, outra escola, outro enredista vai fazer. Que são coisas que ficam muito no ar, assim, né? Que são coisas de debate público, por exemplo, É. que é que nem o Torturado. O Igual Torturado, Torturado. muita gente falava assim, não, esse ano alguém vai fazer, e não fazia. Aí a gente foi lá e fez, né? Mas tava no ar. Então sempre a gente vai adequando, vai aparecendo coisa nova, né? O que é mais difícil é fazer um enredo, como, por exemplo, um enredo que fale sobre um artista, como vamos lá, um Ney Matogrosso, ou uma Bethânia, ou adaptar um enredo de um livro? Existe um mais difícil? Existe um caminho mais fácil na construção do enredo? Acho que não, cara. Eu acho que cada um tem seus desafios, assim. Cada um tem as suas questões. Porque quando você está pensando essa criação da narrativa, você está pensando a escola naquele momento, por exemplo. Então, sei lá, se eu pego uma escola sem dinheiro, eu tenho que buscar. O enredo pode ser maravilhoso, mas eu tenho que buscar soluções, né, narrativas e depois do carnavalesco soluções visuais que vá atender a escola. Então, isso é muito difícil também. Agora, questão de tema A, B, C, eu acho que todo tem seu desafio, sabe? E também um olhar, a percepção do carnavalesco, né? Você vê um exemplo, claro, o Leandro Vieira, ele faz Bethânia, mas também ele faz o Ney. E ele traz propostas ali totalmente diferentes entre a Bethânia e o Ney. Eu acho que os enredos, eles têm um caminho próprio, né? Lógico, tem a abordagem que a gente escolhe fazer, o recorte, mas ele te fala, é igual quando você está pesquisando alguma coisa, né? Um objeto de pesquisa. Você está, né, pesquisando sobre alguma coisa, o que você está pesquisando, ele vai te falar o que ele quer dizer, né? Isso vai gritar, as questões vão gritar para você. E acho que o enredo é a mesma coisa, assim, quando você está falando, né, de Torturado, por exemplo, não tem como a gente falar de Torturado sem falar da questão quilombola no Brasil. Tá ali, tá posto ali, né? Então, são questões que você tem que agarrar e caminhar junto. Vamos falar sobre isso, a questão quilombola, então. É, como é que você observa, por exemplo, você presenciou isso na pesquisa que você fez em Chapada Diamantina, as vivências dos povos que estão lá, dos quilombos que estão lá, e também a vivência carioca, né? Existe alguma diferença que você teve que ir mais a fundo para pesquisar, ou como você vai traduzir isso para nós hoje, 2027 no caso, né? Como é que você vai traduzir essa luta quilombola? Através da contação de histórias do que foi, do que está sendo hoje, ou vai misturar um pouquinho das duas coisas? Eu acho que no caso do enredo, a gente vai focar muito na própria narrativa do livro, né? Enquanto essa saga dessa família depois, né, se descobre enquanto quilombola e vai lutar pelo direito à terra. Mas eu acho legal entender essa questão quilombola muito de forma mais ampla, né? Acho que como comunidades, né, negras que lutam não só pela terra, mas pelo direito à cidadania, pelo direito à vida, a direitos básicos, né?
Você tem, sim, mas é uma questão mais de alguns autores, né, que estão tratando essa questão do quilombo lá na década de 70, de 80, Beatriz do Nascimento, Abdias do Nascimento, que já estão entendendo o quilombo enquanto essa organização, quase a construção de uma nação à parte do Brasil, a partir da população do pós-abolição, ex-escravizada, escravizados ali ainda no século XVIII, mas também entende esses quilombos na contemporaneidade, né? Então a gente pode pensar também a escola de samba enquanto quilombo, enquanto grupo, né, majoritariamente de pessoas negras, resistindo, pensando através da cultura e através da música a sua própria existência, o direito à moradia, o direito à saúde, enfim, acho que é essa contranarrativa a um Estado que foi criado ali da virada do 19 para o 20 para aniquilar a população negra e a população pobre no Brasil, acho que até hoje. Essa ideia de nação à parte é muito curiosa de você entrar e pesquisar, acredito, né? Porque aí você vai trazer o teu olhar Brasil, mas também você vai ter que trazer um olhar, como você falou, de nação à parte para entender aquele universo particular do quilombo, que também pode ser diferente de um para o outro, né? Dependendo das formações originais deles, né? Completamente, completamente. Eu acho que essa ideia de nação, acho que ela é muito chave para a gente pensar de que maneira que o Brasil ele foi construído. A gente se baseia numa ideia de nação muito pensada a partir do palácio e desses herdeiros da colonização, né? Então, essa nação, ela tem que ser uma nação que flerte com a cultura europeia, né? Que flerte com uma ideia de França, né, e etc., ali na virada do 19 para o 20. Quando, na verdade, você já tem pensado outras nações que estão sendo construídas ali o tempo todo pela população negra, pela população indígena. O que é essa nação, né, que se forma no Brasil? A gente pode pensar o próprio formação do pós-abolição a partir dessas nações paralelas que vão sendo formadas à revelia de uma nação oficial. Perfeitamente, perfeitamente. Quer perguntar alguma coisa sobre esse? Pois é. Pode mudar de assunto se quiser Nossa, também, não, tá? eu É tô, eu porque tô... senão vai embora, senão a gente vai Nossa, embora. como é bom conversar com o professor, né? Eu amo história. É, E realmente isso, como o carnaval educa, né? Como o carnaval educa, como que eu tô aprendendo só agora, sem já nem ver a escola, como eu já aprendi tanto com a história já do Tortarado, com uma história, como o carnaval educa até hoje em dia, né? Mas eu posso inverter? Eu acho que como a gente é educado pelo carnaval, né, Sim. nesse sentido. Porque o quanto que o carnaval ele forma, e aí o carnaval, assim, das escolas de samba, né, especificamente, o quanto que ele nos forma enquanto pessoa mesmo, Uhum. né? Não tô nem falando assim, Sim. somente do conhecimento, mas quando você entra numa escola mirim, por exemplo, quando você é socializado no mundo a partir de uma escola de samba, você aprende que você não pode desrespeitar o tio da velha guarda. Isso aí. Você aprende que você precisa respeitar o espaço do coleguinha que está tocando o instrumento e você tem que esperar a sua vez. Então, e é o sentido, né, que é formado de uma escola que vai te educar enquanto pessoa. Pessoal, como ser humano, toda vez que eu vou numa escola de samba, eu sempre paro do lado das baianas, porque elas sempre que têm os melhores petiscos. E bebem, E tá? bebem E bebem. direitinho. Já paro logo, já paro lá de uma baiana, já fico ali, ó, já chamo de meu amor, já como um croquete, já como uma coxinha. É bem isso. Já isso aí, fico lá, é o melhor lugar Você que imagina o pessoal assistindo aí, aplicando o método Luiz Barros agora a rodo. a rodo não fazem isso, não. Falou assim, não aguento mais, eu quero... Não, alguém já parou perto de você, e aí, se a pessoa estiver assistindo isso, que eu vou falar agora, não é um bullying com você, eu sei que você me falou isso, mas é só porque achei curioso e meu termômetro é justamente os lugares por onde eu passo, né? O Bar do Franklin, né? Que a Jota já parou lá comigo algumas vezes e tal. Alguém já parou e falou assim, cara, eu não entendo nada que é falado. Toda hora. Tô entendendo nada que é falado. Eu gosto do samba, eu gosto da batida, mas não tô entendendo nada. Porque a pessoa tá desconectada desse Brasil, né? Completamente, provavelmente, né? Sim. Como é que você já viu isso? Já falaram isso pra você? Sim, eu acho que tem que entender se a pessoa quer entender também, né? Tem isso. Porque muitas vezes a pessoa fala crítica pela crítica. Você não entendo nada. Eu falo assim, mas você já leu, vou falar de enredo, tá? Já leu a sinopse? Ah, não. Mas você sabe quem? Você deu um Google pra saber quem? Ah, não. Eu falei assim, então, amigo, como é que você quer saber? Né? E acho que tem isso. E tem uma questão também que que as pessoas falam assim, eu não entendo nada do que passa no enredo e tal. E aí eu acho que o enredo, ele tem camadas de sentido diferente. Então, quando a gente faz o enredo lá do Exu, por exemplo,
Você falou, né, que a pessoa entendeu a partir do desfile. Certamente, a pessoa que entende a partir do desfile, ela não vai saber os detalhes que estão no livro Abre Alas. Ela não vai saber que é a cultura tal, que isso está no livro tal, que essa referência tal, e ela não tem que saber isso. Isso é um material para julgamento. Agora, a percepção que ela vai ter sobre o desfile, da experiência ali, também é uma camada de sentido válida tanto quanto a que está no livro Abre Alas. Então são essas diferentes percepções que você tem numa mensagem transmitida que eu acho que são passadas. Desde um simples gostei, não gostei, até você se interessar e você aprofundar a pesquisa. Agora, tem muitas críticas nesse sentido que eu acho que são críticas maldosas mesmo, com uma certa dose de tipo assim, não entendo, não faz muito sentido, porque é a pessoa que não quer entender, né? Pois é, igual isso acontece com frequência. Ah, mas tudo igual, é tudo macumba. Bota palha lá, é tudo macumba, é tudo igual. Eu falei, gente, mas não é assim que funciona. E a gente viu isso ano passado, né? A gente tem várias histórias ali, são vários, enfim. Eu acho que é que parte da pessoa também querer entender. Eu acho que é isso, assim, quando você tem uma dúvida de alguma coisa, você não vai lá no seu Google, no ChatGPT, você não pergunta, você não busca saber, e muitas vezes as pessoas não buscam saber porque não é interessante, né? Eu achei esse ponto de vista muito bom, porque provavelmente essa mesma pessoa que tá falando isso é aquela que tá cantando uma música em inglês da qual ela não entende uma palavra. Com Mas ela não certeza. tá preocupada com isso. Ela não tá Não tá pensando com- nisso, ela tá preocupada com isso. E até a gente tava discutindo, fazendo um paralelo rapidinho com o cinema também. Você teve aí recentemente 2 filmes falar de ditadura. Você teve Walter Salles e teve Cléber Mendonça. O Walter Salles tem aquele jeito de contar a história que é mais linear, é uma coisa de drama, muito bom, tal. Só que o Cléber Mendonça ele tem o jeito dele de contar a história. E o jeito dele vai meter uma perna cabeluda, que é folclore do Recife ali no meio, ele vai fazer aquilo. As pessoas começaram a aparecer pra mim com essa mesma frase. Ah, não gostei, não entendia nada, do Não nada entendi. aparecia uma perna andando sozinha e não sei o quê. É isso que você falou, a pessoa cria uma barreira pro que ela não quer ir. E Por não algum en- motivo, ela tá se bloqueando por algum motivo. porque realmente é isso, né? Porque há uma. Parece que é feito propositalmente para que as pessoas. Não falando de. Parece que há um bloqueio, porque as pessoas não. Sabe o mito da caverna do Platão? Porque as pessoas só vêem um monstro, não querem sair da caverna, sabe? E eu vejo isso, parece que as pessoas não querem. Falei, cara, olha. E a possibilidade do samba é isso. É você, parece tirar você dessa caverna e te mostrar outras realidades, outras perspectivas de vidas, outros olhares para o samba, para a macumba, para saber que não existe só uma macumba, ou não existe, macumba é um instrumento, mas primeiro que não existe só um ritmo, não existe só uma... Novamente agora, a Mangueira sofreu algumas críticas porque falou sobre o Oiá, né? Ah, mas de novo... Aí ele falou, mas vai falar de Oiá de novo? Não falou da Betânia? Eu falei, cara, peraí, é outro carnavalesco, uma outra proposta, para. Olha o exemplo, claro, que eu dei da Betânia e do Ney. O Leandro falou da Betânia de um jeito, falou do Ney de um outro, assim, basta querer também se debruçar sobre aquilo e sair dessa zona de... Parece que não quer realmente, né? Estuda ali, vamos ver ali. Você vai ver que é muito mais profundo do que você tá pensando. Eu tô contigo, eu tô com vocês nessa aí. Pra mim é uma barreira que o cara cria pra ser chato mesmo. Ah, desculpa aí, eu falei que não ia te fazer bullying, mas mas é porque é isso, é o cara que ouve a música em inglês e pra ele ele não tem esse problema. Ele deveria ter todos os problemas, porque ele não entende 100% o que tá sendo dito ali, mas ele Sim. não entende. Então, de repente, às vezes uma frase falada em tupi, falada em iorubá, ele ai, não é esse o Mas, problema não. mas quando eu cantava, né? Quando eu canto em francês, quando eu canto em inglês, pois é. não é problema. Não há problema nenhum. Pois Aí é. pode. Aí tudo bem. Então acho que é isso mesmo, acho que é um pouquinho disso mesmo. E nesse sentido, como é que a gente poderia dizer que está a fase de produção agora, nesse momento? Onde é que a gente está nessa adaptação de Tortarado para a Avenida lá? Acho que agora a gente tá na fase de produção visual, né? Tá sendo feitos protótipos das fantasias e já começamos as alegorias também, né? Do desfile, já começa a fazer ferragem, madeira. E na parte da defesa a gente tá nessa parte de pesquisar, de ler, de buscar referência, para daqui a pouco a gente sentar e esquematizar tudo em texto. Cara, eu acho incrível como é que as duas coisas andam juntas, né? Por exemplo, será que na parte de pesquisa pode aparecer alguma coisa assim do tipo, ih, cara, não pode usar o verde aí não. O verde... Pode. E aí, como é que faz? Aí. E aí conversa e vê se vai usar o verde. Aí é uma conversa, a gente tem que ver, né? Conversa com os carnavalescos. Olha, a gente viu aqui que esse verde aqui não seria legal. O que vocês acham? Aí muitas vezes vai falar, não, mas tem que ter por conta da cromática, aí você vai dar um jeito de defender. Ou vai falar, não, olha, isso aqui não tem como. Aí é um diálogo, né, que a gente tem que ter. Cara, pode crer, né? Porque aí são muitos. Pô, eu tô pensando aqui na quantidade de fatores, cara, e aqueles que eu nem conheço porque eu não faço parte
Você falando aí, por exemplo, às vezes o verde não pode estar lá por conta da pesquisa, mas ele tem que estar lá por conta de uma questão E aí, externa. quando a entidade manda, tem que É. botar um cor de abóbora. Aí que vai fazer o quê? Vai dizer É que isso. não. É isso. Vai dizer que não. Bota o cor de abóbora lá pra dizer que não. Tem que pensar na iluminação, né? Uhum. Do dia. Já Caraca. houve, né, quando vocês fizeram um trabalho assim, mais tipo do Exu ou outro trabalho, já houve um pedido ali meio que, ó, tem que ter isso, tem que ter aquilo, diretamente pra vocês? Do Heitor, por exemplo, Eu, que foi agora? eu acho que sim. O tempo isso já dá outro Ah. episódio, só de pedidos. Porque tem o tempo todo, assim, pedidos tanto de pessoas, né? Pessoas das escolas, pessoas, família, né? Das pessoas que se envolvem no enredo, pedidos espirituais, que também já dá só um episódio, só de assim, Macumba e samba, o que que acontece ali nos barracões? Acho que é o tempo todo. Mas acho que o grande segredo que é uma característica também das escolas, essa adaptação, nessa adaptação cotidiana. O tempo todo você está tendo que adaptar o projeto às realidades, às coisas que acontecem. Isso acontece tanto em caso de pessoas que pedem as coisas, mas em caso, por exemplo, de quando você está numa loja e acaba o material. E, Como que faz, e por aí, como exemplo? faz? Você tem uma fantasia toda vermelha e o vermelho acaba no mercado. O Gabriel surgiu do nada com uma ideia de colocar azul, tom 1, e chega na loja e não tem, só tem um tom 2. Aí o que tu faz, Gabriel? E aí? Olha só, Gabriel. Muda a Deixa eu te falar. fantasia, vai na outra escola que é azul pra pedir. Aí você tem que se virar, entendeu? O carnaval é o tempo todo isso. Isso é uma coisa que a gente fala muito, assim, que quem faz escola de samba faz tudo. Quem tá num barracão, quem pega o cotidiano. Porque o tempo todo é você resolver pepino. É o tempo todo. Se você for falar da parte de produção, que é que a gente tá esbarrando sem querer aqui, é o maior show da Terra, né? Então você imagina a produção do maior show da É Terra. isso aí. Porque, por exemplo, eu participei de algumas produções como da Brasil Game Show, ou da... Pô, cara, o carnaval deve ser 400 milhões de níveis mais sinistro, a gente lá já não dormia, entendeu? Então, e a gente tá falando só de galpões pra fazer lá os stands, e dava um problema nesses stands no sentido do cara querer meter um palco, era um cara mais badalado do negócio, mandar uma influência lá e a avenida era desse tamanho assim. Uhum. Então imagina as complexidades que tem no carnaval pra se pensar nisso e ainda conseguir traduzir tudo que a gente tá falando aqui, a literatura, Isso aí. pra dentro do produto final, que é o maior show da Terra apenas. Que tem que ser entendida tanto pelo jurado, né? Tirar nota pro campeonato, mas tem que ser entendida pela imprensa, pelos desfilantes, por pessoas de diferentes vivências, escolaridades, pela arquibancada. Então, tudo, quando a gente está pensando o enredo e o desenvolvimento dessa narrativa, tudo isso está sendo pensado nessas diferentes formas, né, que tem de apreensão e de execução também, né, que eu acho que é o mais difícil. Deixa eu só uma fofoca aqui no meio do nada. Você sente quando o samba. Porque eu falo isso porque eu já te falei algumas vezes e eu senti quando que a escola ia ganhar. Você também tem essa sensibilidade? Você fala assim, cara, você sente uma coisa diferente. Arrepia diferente. Por exemplo, eu trabalho entrevistando. Quando eu passei pela ala do Laíla, quando a Beija-Flor, eu me arrepiava o tempo inteiro. E quando ela virou. Você sente uma coisa diferente, igual no Exu. Quando a escola começou a entrar na avenida, você sentia algo diferente naquilo. Assim como outros carnavais que eu desfilei com o Paulo também, que eu já tive a oportunidade de desfilar com o Paulo Barros e ser campeão algumas vezes com o Paulo, você sentia que você sente que a escola é bem diferente. Vocês têm essa... Tem. Assim, no caso do Exu, por exemplo, geralmente eu tô tão cansado do dia do desfile que assim, eu não penso em nada, eu só quero que acabe. Eu só quero que termine. Mas você é aquele desfile, vai pra bloquinho e depois vai desfilar, ou você não tem força e energia pra aquilo? Não. Assim, perdão quem gosta de bloco, mas eu não tenho o menor Não, vontade de ver bloco, entendeu? Não tenho nem força, nem... Não dá. Mas quando, assim, chega na semana do carnaval, eu já tô, assim, no nível... Todo mundo no nível de cansaço, assim, extremo, que só quer que acabe. Então, muitas vezes, você não tem um pouco dessa energia. No ano do Exu, lógico, tava cansado, eu via as arquibancadas, muito doido, você via as arquibancadas, né, aplaudindo, todo mundo, mas não dava o clique, do tipo assim, pô, a escola pode ganhar. Eu falei assim, vamos ver, né, eu quero ir pra casa dormir, não sei o quê, vamos ver, vamos esperar o estandarte de ouro, e estava assim, não tinha, mas quando eu tô fora da questão de trabalho, tô assistindo, dá pra você perceber, se tem isso. uma coisa ali diferente ali que você percebe, bom, se não vai ganhar, ela vai brigar.
né? A gente percebe isso. E acho que isso começa, né? Pelo menos pra mim, começa no samba. É. No samba, assim, porque uma escola pode até ganhar com um samba que não é bom. Mas quando ela tem um samba que é um samba bom, o caminho dela tá muito mais adiantado. Mas você tá achando, por exemplo, existem escolas que não ganham com aquele determinado samba, porém o samba se torna histórico porque é lindíssimo, né? O samba do Heitor, eu acho que é o samba que, inclusive hoje eu estava na academia, estava malhando ouvindo. Como eu gosto desse samba, como eu escuto repetitivamente, eu acho ele maravilhoso. E eu acho que é um samba que já entrou pra história, né? Entrou pra história já Na na disputa, né? disputa, né? É É, lindíssimo. eu acho que sim, porque no caso da, Tudo, repara que tudo pra mim é lindíssimo. É que é carnaval, tudo pra mim é lindo. Carnaval é lindo. A escola é lindíssima. A vila é lindíssima. É É o amor, lindíssimo. pô, é o amor. É amor. Não, mas eu acho que o Heitor ele se torna especial muito pelo momento que a vila estava vivendo, né? Uma necessidade de se reencontrar enquanto escola de samba, reencontrar sua história, sua identidade. E acho que, né, o André, o Bocão e o Arlendinho, quando eles fizeram samba, eles captaram um pouco da energia que a gente queria passar pro enredo, né? A partir do enredo pro samba. Então acho que deu match, sabe? Foi uma coisa assim quando eles cantaram na audição, a gente já ficou assim, caramba, Caramba. né? É diferente. Então acho que quando a escola ela abraça o samba já é diferente, assim. Não quer dizer que a escola vá ganhar aquela favorita, mas a Meu escola. filho, o que foi aquilo? Na tá falando o que foi a Pedra do Sal. Aquilo foi. O que que houve? O que que houve lá? Maravilhoso, foi maravilhoso. Foi. Foi maravilhoso. Tá Não, rindo, mas o que gente? que houve lá pro espectador, pô? Ah, tá. Cara, o Então, público, a energia. eu vou dar um relatozinho aqui, né? Ih, Pra relatos. quem não sabe, eu conheço o Vinícius em 2012. Por um acaso, né? A gente troca um e-mail, eu tava viajando, tava fazendo um trabalho fora, no Canadá, e a gente começa no Museu do Samba juntos, né? 2012 eu entro pro samba com esse cara. Além de meu amigo, eu sou fãzão dele. Vou deixar aqui isso pro futuro. E aí é muito engraçado, porque esses caras têm uma energia fora da curva, assim, que eu lembro que no da Pedra do Sal, eu chego lá, o evento começava 3 horas. Eu cheguei 3h15, 15 para as 3. Aí fui lá, ele eu acho que não tinha chegado, eu fui dar um beijo no Gabriel e no Léo. Aí eu cheguei, oi gente, isso aqui. E aí, vai ter o after. Eu falei, mas gente, o primeiro começa 3 horas. Vocês já estão no after. Então, assim, eles têm um ritmo muito forte. Em resumo, teve o after, nós fomos todos pra Cidade do Samba. Da Cidade do Samba eu tô vendo uma movimentação, vão pro Beco do Rato, não sei o quê, vão pra Lapa. Eu falei, opa, tô chamando meu Uber, fui embora. Então é só pra deixar. Eles têm um ritmo muito fora da curva. Nisso aí, Vinícius tava onde? Já desmaiado? Não, o Vinícius ficou, você foi. Não, eu você, aguento. você Pô, foi. eu fico. Eu não sei se ele foi pra Lapa depois com o pessoal, mas eu lembro quando eu saí, você ainda ficou lá na Cidade de Samba. Não, acho que pra lá eu não fui não, mas eu aguento, vou equilibrando a bebida e a gente já tem a experiência, né? Já sabe que não pode queimar a largada, então vamos. Pô, aproveita e deixa um convite aí pro Gabriel e pro Léo já, Jota. Já deixa aí, registrado. O Léo e o Gabriel prometeram vir. Quem sabe não trazer eles pra falar aí do enredo também, né? O Gabriel é daqui de Niterói, aqui do lado, tem nem desculpa. Tá aí o convite. Vou apertar eles. Foi um convite, quase a intimação, né? E o que vocês A têm? relação de conversa ali na hora do enredo com vocês dois, vocês conseguem, é a mesma conversa que você tem com os dois? Ou um você sabe que você tem que tratar de uma forma mais tranquila, um é mais acadêmico, um você sabe que já vai mais lá do samba. A relação com os dois ali, qual é ali como que fica a relação de você no meio dos dois? Assim, é muito engraçado, porque cada um tem um temperamento completamente diferente. Totalmente diferente. Só que como eu sou muito amigo deles há muito tempo, então eu já sei momentos e formas da gente conversar. O Gabriel, ele é a pessoa expansiva, né? Se dá bem com todo mundo. Isso fala, Ele, bom né? dia, boa tarde. Eu já encontrei ele na roda de samba, já falo. Já falou de você na roda de samba, tá vendo? Já falamos de você numa roda de samba. O Léo é mais fechado, assim, a personalidade dele é mais fechada. Pois é, assim. o Léo, no máximo que eu dou boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não, mas o Léo pode falar com ele, que o Léo também adora cerveja, adora bar e tal. Só que cada um tem uma abordagem, né? Quando a gente tá debatendo, a gente debate todo mundo junto. E isso é bom porque, assim, cada um traz um ponto de vista diferente, né? Traz uma dimensão Eu acho isso diferente ótimo, da deve ser coisa, muito né? bom. Pra gente ponderar as coisas e tal. Eu tento ficar no meio do caminho. Mas eu acho que é uma coisa que tem dado certo. E são extremamente acadêmicos, né? A gente tá falando de 3 pessoas extremamente acadêmicas. O Léo, o Gabriel. O Léo é professor É. Departamento de Letras da FRJ, Jota, o Gabriel tá terminando doutorado. Sim. E
E a gente tem muito essa preocupação, assim, de trazer esse conhecimento da academia, mas não transformar o enredo numa tese, porque são coisas completamente diferentes, né? Se a gente for fazer uma tese, é uma outra abordagem, né? Uma outra parada. Agora, quando a gente vai fazer um enredo, tem que pensar visualidade, leitura, a questão da musicalidade do enredo, se o enredo vai dar samba, eu acho que você sempre pensa isso, né? Porque isso é fundamental. Posteriormente existe um trabalho que é feito, não é? Depois que você pega o produto final pronto do carnaval, existe a parte acadêmica com que foi feito pronto, né? Tem. Acho que existem iniciativas que vão compilar essas informações com fotografias e tal, não é isso? Você tem a produção que a gente faz, chama Livro Abre Alas, né? Inclusive está disponível no site da Liga, da Liesa, para quem quiser consultar, que é uma produção fantástica, assim, Aí sim, quase uma dissertação por ano que a gente faz, com referência e tal, onde cada elemento do desfile é referenciado. Então você tem uma ala sobre o celular. Então essa ala vai dizer, ó, o celular nasceu no ano tal, essa ala representa o celular da China, por causa disso, e vai estar tudo esmiuçado, explicado com referência. Mas isso vai mais pro jurado e para posteriori, né? Pra gente. Pra quem cobre. Eu me lembro que eu recebi esse livro como tem os emissores que recebem antes, mas a gente recebe assim um dia antes. Então eu sentava pra ler, eu falava, cara, não dá. Aí as pessoas falam, vamos pra fazer isso. Eu falei, cara, eu vou trabalhar daqui a pouco. Eu ficava o dia inteiro pra tentar ler, e mesmo assim não dava, porque agora que são só 4 de escola até dava. Imagina, 7 é impossível. Eu falei, inviável, não. Não era, pra mim não dava, não. Esse livro fica no site da Liesa, que tu falou? No site da Liga. Disponível para todo mundo baixar lá. Tem desde 2011, se não me engano, tem bastante material lá. E no Centro de Memória da Liga também tem os antigos, desde 84. Sem contar as fotos do Ademir Júnior que também tá lá, hein? Não, mas... Tá onde as fotos da Demi Júnior? Tá no livro do Abre Alas? No Abre Alas, porque a gente faz, depois que os protótipos das fantasias são feitos, todas as fotos tem que tirar das fantasias, né, pra ir pro livro Abre Alas. E aí quem tira, né, no caso da Isabel, o Ademir Júnior, só pra... Excelente trabalho, Ademir Júnior, parabéns. Cubango, Vila Isabel e Grande Rio. Ele Desculpa. começou lá na... A primeira foto que ele foi fazer, importante registrar isso, o primeiro trabalho que ele fez lá, né, com a gente... Na Cubango. Na Cubango, no Bispo do Rosário, a gente foi num prédio abandonado, sem luz, não tinha luz, era um prédio abandonado, de fato, que era ali na região portuária, né, ali na Gamboa, que era onde funcionava o ateliê, né, durante o dia, sem luz. Eu falei assim, Júnior, você consegue dar um jeito? Não tem luz. Ele, eu consigo. E as fotos ficaram boas. Ele levou a iluminação dele, no breu. Ninguém dá valor pra mim, tá vendo? Eu dou valor, amigo. Ele fez uma gambiarra lá que eu não sei como ele conseguiu pegar luz de algum lugar e foi. E lembra como as fantasias subiram? Subiu içada por corda Gente, é só perrengue. Hoje, quem vê corre. Nossa, você tá na Grande Rio, mas você, faz Vila Isabel. Não viu o que eu já fiz lá atrás. Exatamente. Nós fizemos, né? Porque vocês fizeram intendente, entre outras coisas. Prédio abandonado, içando por cordas. Parabéns, isso é guerra, hein? Isso é guerreiro, hein? Ninguém sabe disso. Agora já é. Deixa em segredo aqui, não tem ninguém assistindo não, deixa em segredo. Eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre o Kizomba, Festa da Raça, que foi o título que deu título de campeã do Carnaval Carioca, um dia da Vila Isabel em 88. Eu coloquei aqui, caso você queira comentar alguma coisa sobre isso. Cara, eu acho que o Kizomba, ele é um desfile que tem muito valor não só pra Vila, mas acho que pro Carnaval como um todo, né? Porque ele representa um momento ali do ano de 88, que é um ano que está se debatendo a Constituição, é o centenário da abolição, então você tem, né, o movimento negro trazendo questões importantes, que a abolição não foi uma abolição completa, que o pós-abolição ainda escravizava de outras formas, né, a população negra. E quando o Martinho da Vila tem a ideia do Kizomba, a partir das viagens que ele faz a Angola e tal, é uma reflexão, acho que muito, muito potente a partir da própria construção da escola de samba e da Vila Isabel enquanto instituição ali que vai ser passada no mundo inteiro, né? Então, acho que foi um marco, porque a visualidade do Kizomba era uma visualidade oposta
ao que estava sendo apresentado naquele momento. As escolas vinham com brilho, luxuosas, e o Kizomba ele traz ráfia, traz palha, outros materiais que o júri não estava acostumado a ver e não valorizava, né? Só que quando a escola entra, a escola estava passando por um momento de uma dificuldade financeira muito grande, estava sem quadra, e a gente que é da vila, a gente fala isso, né? Quando a gente está ferrado, quando está sem grana, é quando a escola mais vai se unir. Porque vem aquele sentimento, tipo assim, ó, se a gente não fizer nada, a escola vai cair. Vambora, vamos tocar. Vambora. E aí a escola entrou, assim, era chacota mesmo na concentração, as pessoas falam. Só que chegou no desfile e explodiu, né? Foi um desfile bem marcante, assim, bem impactante pra história. E aqui ele virou um livro DVD, uma coleção do acervo universitário aí do samba da UERJ. Isso, é. Primeiro, assim, quando a gente entrou no departamento cultural, a gente teve a ideia de fazer um documentário sobre o desfile. E aí, quem fez a direção foi a Natália Sarro, que é a atual diretora cultural. A partir de depoimentos que a gente faz. Palmas, palmas. Vamos para Natália Sarro? Para quem quiser ver o documentário, tá disponível no YouTube também, que é Kizomba, 30 anos. Kizomba 30 anos de um grito negro na Sapucaí. Já esqueci o título, mas acho que é isso. E aí a gente fez esse documentário primeiro, que é um documentário que ficou muito, muito bonito o resultado, falando sobre a construção do desfile, com pessoas que participaram do desfile. E aí depois o Luiz Ricardo Leitão, professor da UERJ, convidou a gente para escrever um livro sobre o carnaval, né? Ele tem uma série de biografias no acervo do samba da UERJ. Aí eu falei para ele, vamos fazer a biografia de um desfile, vamos fazer a biografia do Kizomba. E aí virou esse livro DVD, que ficou muito, muito bom o resultado também. Paulo, você falou agora do Martinho até hoje. Como que é a relação? Ele ainda é presente? Porque o Martinho Só um minuto. já é um senhor. Se alguém quiser procurar, é Kizomba 30 anos de um grito negro na Sapucaí. E só pra não passar do Kizomba, conta uma história aí que é curiosa, que eu gosto dessas histórias do samba, né? Porque o Kizomba, quem viu, viu. Por quê? Por conta das chuvas. Fala um Foi. pouquinho sobre isso pra gente. O Kizomba foi esse desfile que aconteceu, né? Teve uma explosão muito grande depois que a Vila ganhou. E aí você tem o desfile das campeãs que ocorre no sábado após o carnaval. Esse ano não teve o desfile das campeãs, porque teve uma chuva no Rio de Janeiro, teve deslizamento de terra em vários morros, né? O Morro dos Macacos, por exemplo, sofreu com um soterramento de casas e pessoas, e então você não teve o desfile das campeãs nesse ano específico, né? Então as pessoas falam, né? Quem viu o Kizomba na hora viu. Quem não viu, não teve oportunidade de ver de novo, porque não teve nenhum desfile das campeãs. Então as pessoas falam que o Kizomba foi um sonho, foi aquele acontecimento, assim, da época. Quem viu, viu. Quem viu, viu. E o Martinho? Como que o Martinho hoje? O Martinho já é um senhor, né, de idade. Como que tá hoje? Ele ainda é presente? A família eu sei que é presente. Sim, todo As mundo. filhas eu vejo ali que estão super presentes. Já estive lá há pouco tempo na quadra, vi que elas são presentes. Mas o Martinho, quando tem uma história de um enredo, ele comenta, vocês mostram, ele dá aquela, pô, achei isso aqui interessante. Bastante. Assim, acho que o Martinho é a figura dos ícones, né, de Vila Isabel, e não só de Vila Isabel, assim, na minha concepção, o Martinho é um dos maiores intelectuais do Brasil, que a gente talvez não, né, valorize, né, como ele deve ser valorizado, assim como outros intelectuais negros que existem, mas ele tem uma perspicácia de uma vivência e de uma leitura de mundo, assim, que é sensacional. Então, quando o Martinho vai no barracão, quando ele aparece, assim, todo mundo para, né? Porque aquela entidade que tá chegando, a gente precisa, né, ouvir, reverenciar, é sensacional, assim, maravilhoso. E ele tá sempre presente, sempre quando ele pode, ele vai, ele comenta. Esse ano, por exemplo, no último carnaval, ele veio representando Hilário Jovino na abertura do desfile. Então ele foi ao barracão, perguntou foi um dia que ele tava vindo, né, da fazenda dele de Duas Barras, ele, tô indo no barracão. Aí todo mundo, meu Deus, o Martim vai chegar. Aí começou aquela correria. Aí todo mundo foi pro barracão, a gente, né, apresentou o figurino pra ele, ele gostou. Ele vai contando história antiga, assim, eu acho que isso de fato, assim, talvez seja um dos principais privilégios que eu tenho enquanto um historiador do samba, né, que é poder conviver com essas pessoas, né, que marcaram a história do samba, que marcam a história do samba até hoje, e poder conviver com essas pessoas, né, de falar assim, pô, eu consegui conversar com o Martinho da Vila. Quantas pessoas, né, não queriam ter esse privilégio, né, de estar junto do Martinho e de outras tantas pessoas? Acho que isso que me encanta mais no trabalho que eu faço.
Imagina, estudar ele e ele tá ali. Que Pois é. loucura isso, né? Olha, você acha que faltou alguma coisa pro nosso papo aqui? Porque a gente tá chegando na reta final, vai faltar muita coisa, obviamente. Falamos. Tenho, mas- mas eu ainda tenho algumas perguntas, poucas, mas eu Tá. ainda tenho alguns bate-bolas. Tem algumas bate-bolas? Temos bate-bolas. Pra você, um enredo inesquecível. Exu. Exu. Tá. E uma escola que você admira, aquela escola que você fala, nossa, a história, uma escola em especial. Portela. Portela. Um desfile perfeito. Você viu assim, cara, esse desfile pra mim foi Mas perfeito assim como? Deixa eu ver. em tudo, o que você olhou, você viu, você tava lá, você presenciou, você fala, nossa, aqui. Eu acho que o que eu não tava, eu acho que o Kizomba, né? Tirando o Kizomba, acho que o Angola. Um samba que te arrepia. São muitos, mas acho que é onde o Brasil aprendeu a liberdade. Tá, e essa bagulho. E um enredo que você gostaria de ter escrito, você não escreveu. Fala, caraca, eu poderia ter escrito aquilo ali. Olha que coisa maravilhosa, que genial. Agudaz. Agudaz da Tijuca, que foi o Milton Cunha, né? Achei um enredo sensacional. Ah, show. É isso. Pô, você fez a lista de perguntas bate-bola aí, que já é com um gancho pro próximo podcast, que eu fiquei com vontade de perguntar por quê em todas as respostas. Mas aí deixa pro próximo. Quer mandar um recadinho final aí pra galera aí? Um salve final pessoal na tua câmera ali, ou na aberta? Você que manda. Cara, primeiro eu agradecer, né, vocês pela conversa aqui, pelo papo, foi muito bom. Eu fiquei muito à vontade aqui, espero voltar mais vezes, parabenizar pelo projeto. E para quem tá, agradecer ao amigo Ademir Júnior, né, que tá aqui, obrigado pelo convite, apareci. E para quem tá assistindo aí também, espero que vocês gostem e vamos nos encontrando aí pelas barraquinhas da vida, as barraquinhas do samba, que é onde a gente mais conversa, mais troca ideia. Acho que é isso. Viva o samba. Tamo junto. E eu te encontro onde? Quarta-feira, ensaio de rua. Sai de rua, 28 de setembro, no frente ao setembro. Petisco da Vila. É isso aí. E nas redes sociais? Redes sociais, @VFNatal, Instagram. Acho que o X também é isso, mas eu quase não uso, enfim. Só uso mais o Instagram mesmo. @VFNatal. E pra você que acompanhou até o final aqui da nossa conversa, bota aí nos comentários aí, Vinícius Natal Tortarado, pra gente ver que você comentou aqui, veio até aqui com a gente. Então, muito obrigado pra você que acompanhou Cultura Milanesa aí, pô, hoje numa edição com informativo também. Um grande obrigado aí ao meu querido aqui, Luiz Barros, que fez essa transmissão comigo. Vinícius Natal, muito obrigado pela presença de novo. Vamos dar um tchauzão ali. Quer dar um sua despedida? É isso aí. né? Valeu, É. obrigado. É isso aí, obrigado. Até a próxima. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.